aula eu vou te apresentar o como que funciona essa ferramenta chamada Obsidian, por que eu optei vir para cá em algumas partes importantes, né? Tenho até publicado um pouquinho ali no Instagram, onde algumas coisas que antes eu fazia no ClickUp, eu passei a fazer aqui dentro, tá? E por quê? Por causa de uma simplificação de processo, principalmente processos pessoais, ou seja, aquilo que é somente para mim, e também por uma questão de produtividade. O Obsidian, ele é uma ferramenta considerada como seu segundo cérebro, né? Você tá vendo aqui, o meu ainda tem poucas anotações, tá? Se você ver, por exemplo, ali do Alan Nicholas, que foi através dele que eu descobri essa ferramenta, o mapa dele, né, que é esse gráfico aqui, enorme, ou seja, tem muitas anotações. E antes eu usava o Notes do próprio Mac, e eu acho que eu já tenho umas 300 anotações lá. Ele não é muito intuitivo nem organizado para a gente poder fazer pesquisas, né? E acaba que fica meio confuso as coisas ali dentro para a gente pesquisar, entender onde é que tá ou se é relevante ou não. Então, o que eu fiz? Vim para cá e eu vou te explicar como que eu fiz a gestão, né? Eu fiz uma pesquisa não muito profunda, né? Porque, assim, é uma ferramenta que vai me exigir um tempo ainda para dominar 100% ela. Eu sei que tem muitas coisas, muitas funcionalidades, mas eu quero te passar aqui o básico bem feito e que você já pode começar, tá bom? Primeira coisa, ela tem um poder de pesquisa muito top, tá? Então, assim, ela te traz, através das pesquisas aqui, palavras-chave, tags ou qualquer coisa que eu tenha criado, como, por exemplo, aqui eu criei as tags, aqui eu criei esse source, que é tipo a origem. Então, se eu clicar em Pedro Sobral aqui, eu vou nas notas vinculadas de tudo que eu já tenho relacionado a Pedro Sobral. Então, por exemplo, toda live que eu assisto dele, eu faço as minhas anotações. E aí, nessas anotações, como ali eu tenho um padrão de como eu faço as minhas anotações, que é esse cabeçalho aqui, ele fica vinculado. Vou clicar aqui para você entender. Ó, eu sempre coloco esse topo aqui, que é esse sobre, e aí eu vinculo aqui algumas tags, e como está vinculado aqui Pedro Sobral, ele fica rastreável de tudo que é Pedro Sobral. Quando eu venho aqui, ó, no mapa, você pode ver que cada pontinho desse é o chamado os nós, tá? Isso aqui é uma nota avulsa, então ela não está ligada a nada. Mas se eu procuro aqui, por exemplo, o Pedro Sobral, deixa eu só entender aqui onde ele está. Peraí, mouse aqui em cima de Pedro Sobral, ele me mostra ali as 3 lives, entendeu? A mesma coisa se eu vier aqui no guia do gestor de tráfego iniciante, ele vai me mostrar que eu tenho um nó para frase e um nó para Pedro Sobral. Então, por que frase? Porque eu comecei também a anotar algumas frases massa que eu dentro das pesquisas ou dos cursos que eu assisto, e isso vira também referências, né? Se eu clico aqui em frases, eu vou ali ver, ó, anúncio foi feito para ser filtro, não ser imã. É impossível você parar uma pessoa que não para, entendeu? Então, assim, como que isso é possível da gente fazer? É por causa dessas amarrações aqui entre colchetes. Tá vendo que ele tem ali uns colchetinhos? Deixa eu... Aqui, ó. Colchete, colchete. Tá vendo? Então, toda vez que eu coloco colchete, colchete, ele cria aquele nó. Aqui, mesma coisa aqui, ó. Tem alguns códigos. Eu vou entrar aqui direto no Obsidian para você ver. Ah, tá. Uma outra coisa legal é que ele tem vários tipos de visualização também, tá? Se eu venho aqui, ó, por exemplo, eu vou fechar. Vou aqui. Eu posso pesquisar. E eu também posso ver... Opa. Por nível de pasta, tá? Aqui a pasta. Como que eu organizei aqui o Obsidian? Eu tenho uma pasta chamada 00, que é caixa de entrada, onde eu coloco as anotações aqui, que elas ainda não foram trabalhadas, ou seja, não é um projeto, não é uma área, não é um recurso e não é um arquivo ainda. Ela pode se tornar qualquer um desses 4, tá? Projetos são coisas que eu estou trabalhando, por exemplo, as aulas que eu estou gravando, copy que eu tenho que gravar, então eu coloco tudo aqui. Ah, Kel, você não está fazendo as copies lá mais no Drive?
Como eu mesma estou escrevendo as minhas próprias copies, eu estou fazendo aqui, tá? Se você tem um time, não sei se isso aqui vai funcionar tão bem, tá? Eu sei que ele funciona para uso próprio. Agora, até porque ele não é nas nuvens. Os arquivos aqui, ele fica no seu próprio computador. Inclusive, por esse motivo, ele é considerado tão seguro, tá? Então, assim, dá para substituir algumas coisas, mas nem tudo, tá? Nesse caso, como eu estou fazendo a cópia, eu mesmo coloquei aqui, porque isso facilita até na hora de eu pesquisar, por exemplo, tudo que eu estou escrevendo sobre o plano de voo. E uma vez, como ele é meu segundo cérebro, uma vez estando aqui, eu consigo também vincular isso depois com o ChatGPT para ele alimentar os meus bots, enfim, dá para a gente usar toda essa integração do que está aqui dentro, tá? Então, imagina, se eu quero criar um clone da Raquel, o clone da Raquel está alimentado aqui com tudo que eu estou aprendendo, entendeu? Então, projetos é isso. Aqui nas áreas, eu classifiquei algumas áreas de conhecimento, por exemplo, notas de desenvolvimento pessoal, notas de educação física, notas de financeiro, notas de marketing. Então, aqui, por exemplo, a gente vai colocando, né, coisas que a gente está estudando dentro dessas áreas. Aqui em recursos, é mais ligado aos procedimentos operacionais, que eu comecei a colocar aqui, e também alguns materiais, por exemplo, tutoriais ali do Pedro Sobral. Então, eu poderia colocar, inclusive, o material dentro de arquivo, tá? Ele acabou ficando aqui porque eu ainda estou considerando ele como recurso, mas depois eu posso até mover ele para outro lugar. Por exemplo, a gente vai ter uma outra aula que eu vou falar sobre IA, e é aqui que eu estou armazenando todas as configurações do meu clone, tá? Do clone do Alex Hormozzi, gestão de acesso, enfim, várias outras coisas. E aqui em arquivo, fica todos os arquivos que você sobe. Por exemplo, imagens que você sobe, ele cai e ele tem que ficar armazenado aqui em algum lugar. Então, para ficar organizado, eu coloco tudo em arquivo. Só que esse arquivo aqui, ó, ele está vinculado a um outro lugar, tá? Essa imagem, ela está vinculada, na verdade, aqui em marketing. Ou melhor, ela está vinculada aqui ao agente GPT. Ó, tá vendo? Então, essa imagem, para ela ficar aqui dentro desse, ela tá vinculada aqui. O arquivo subiu para cá, tá bom? Então, se eu clicar aqui, ó, ver que ele tá ali numa imagem, tá vendo? E eu consigo clicar e aí ele vai me levar para justamente esse arquivo aqui. Com tempo e paciência, daria até para renomeando os arquivos, tá? Mas como ele tá tudo linkado, eu nem precisaria fazer isso agora. Isso faz parte de uma tratativa. Quem está ali no desafio gestor essencial é como se eu estivesse na etapa de editar, que a gente vai fazer a eliminação do que é desnecessário e a gente vai também editar e corrigir nomes, nomenclaturas, enfim, tudo isso, tá? E aí, por último, os arquivos ficam aqui e, por último, tem algumas extensões que a gente consegue inserir aqui dentro, né? Por exemplo, essa Scholar Draw aqui é uma ferramenta que eu já usava, e aí ele tem integração nativa. Então aqui eu consigo usar o Scholar Draw para eu desenhar fluxos aqui dentro, entendeu? Então, por exemplo, posso montar uma aula aqui, muito massa, escrever, e ele tem essa escrita aqui, manuscrita, né? Que eu acho muito legal. Então, dependendo do tipo de aula que a gente for fazer, dá pra gente trabalhar muito massa aqui dentro, entendeu? Então dá para fazer vários recursos aqui dentro. Enfim. Qual outras extensões é possível você colocar? Eu tenho esse outro aqui, que é Cardboard, que eu estou testando para atividades minhas mesmo. Então, Kel, você não está usando o ClickUp? Cara, aquilo que é meu mesmo, eu mesma estou fazendo, não estou nem gastando tempo de ir lá no ClickUp. Então, como por enquanto, eu mesma estou cuidando do meu projeto de forma independente, né? Ou seja, não tem ninguém me ajudando. Então, eu elaboro o script, o roteiro da aula, eu gravo, eu edito, eu subo na área de membros. Eu que faço o suporte, enfim. Então, assim, por enquanto, nessa fase na qual eu estou, né, dedicada, eu optei por fazer dessa forma. E aqui, ele tá mais simples, porque aqui mesmo, no backlog, tá muito fácil. Eu poderia vincular nessa nota aqui, direto com o próprio projeto, e
quando eu marcasse aqui que foi feito, ficaria linkado. Só que no final das contas, esse board aqui, depois ele vai ser apagado, tá? Ele só me mantém com foco no que eu preciso fazer hoje. Por exemplo, eu tô gravando essa aula aqui, agora ela estava planejada, tá vendo? Então, é mais por esse sentido, tá bom? Mas, sim, projetos mesmo, onde envolve time, continuo fazendo no ClickUp, nada mudou, tá bom? Então, em configurações, você consegue vir aqui e ver os plugins nativos, que você pode habilitar, tá bom? E os plugins não oficiais, que você pode vir aqui e procurar. Então, eu instalei aqui o calendário, o Cardboard, o ScholarDraw e o YouTube Summarize, que eu ainda não testei. Esse YouTube Summarize aqui, eu coloco o link do YouTube, ele vai trazer o resumo, a transcrição do vídeo aqui dentro mesmo, entendeu? Só que eu ainda não testei, só instalei. Mas tem muitos recursos aqui e são todos disponibilizados pela comunidade, tá? Agora, eu vou te mostrar um pouquinho de como que funciona aqui o Obsidian na parte de configurações, tá? Vou ver aqui em recursos, vou entrar aqui no meu procedimento operacional que explica como que funciona aqui um pouquinho no Obsidian. Então aqui, ó, eu tenho o título, tudo que eu escrevi aqui, ele vai ficar aqui em cima e nada mais é que o nome dessa nota, tá bom? Aqui eu posso fazer uma breve descrição e eu uso essa caixinha aqui, nessa faixa, para eu deixar ele visualmente, porque no padrão mesmo, se a gente for pensar, ele é desse jeito, é um bloco de notas, só texto, 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 mas tem como você deixar as coisas mais bonitinhas. E aí aqui eu vou te mostrar, tem várias coisas, ó. Esse aqui são os tipos de possibilidades que você tem de fazer de faixas, tá? Todas elas tá relacionado, ó. Sempre com colchetes, ele tem um código ali, e você escreve o que você quer. Nota, summarize, done, caution, fail, error, bug, enfim. Dá para usar bastante ícones e cores diferentes ali, tá? Aqui, então, toda a minha nota, eu sempre começo dessa forma. Alguns vai ser sobre, outras eu vou usar, cada faixa vai ser uma coisa, tá? Normalmente aula eu uso sobre, desse jeito. Procedimentos operacionais padrão, eu tenho usado esse sumário aqui, tá? Então eu venho e coloco a tag de procedimento operacional, coloco aqui onde é que eu vou utilizar isso, no caso eu estou usando no GED, né? Sobre os UTMs, e aqui eu coloquei todo o procedimento passo a passo, tá vendo? A tag, ela serve para você também buscar. Então, se eu clico aqui em pop, ele vai me trazer aqui numa pesquisa todos os tipos de notas que eu tenho como pop, tá bom? Pop, quem não sabe, é procedimento operacional padrão. Aqui no caso, para você colocar títulos, basta colocar esse joguinho da velha, tá? Então, ele sempre... O padrão olha só, se eu coloco uma só, ele vai colocar como se fosse um título maior, né? O título 1, vamos assim dizer. Título 2, menor, então tem 2. E eu posso ter o título 3, que tem 3, tá vendo? Então você vai colocando uma dentro da outra. Então esse aqui, se eu fechar, ele fechou o 3. Se eu fecho aqui, eu tô fechando tudo que tá dentro de metodologia. E fechando aqui, eu fecho tudo que tá dentro desse maior, entendeu? Então essa é a lógica de títulos. Aqui o acróstico para, ele está explicando, na verdade, esse formato aqui que eu utilizei, ó. Projeto, área, recursos e arquivos. Fiz bastante pesquisa de como que eu poderia organizar, tá? Porque no começo ficou um monte de bloco de nota perdido, igual era antes ali no meu bloco de notas da Apple. Então, como que eu simplifiquei? Através dessa metodologia criada por Thiago Forte, que é a metodologia do segundo cérebro. Então, ali, basicamente, em projetos, a gente vai colocar tudo o que gera um esforço e tem um objetivo específico com uma data de conclusão definida. Então, no caso, aulas, elas entram em projetos, eu vou gravar elas, aqui fica as finalizadas, depois que esse projeto finalizar, ele vai para dentro de área, entendeu? Então, no projeto fica somente aquilo que eu estou trabalhando no momento atual. Então, isso gera uma organização também de como que você vai priorizar aquilo que é importante para você. Aqui em áreas, ele serve para você inserir
subagrupamentos, né? Então, no caso, nas áreas eu utilizei marketing financeiro, desenvolvimento pessoal, mas você pode colocar as áreas do seu negócio, ou você pode colocar nome de produto, aí vai do que você preferir, tá bom? Ele serve como identificação e organização. Nos recursos, ele serve para você inserir materiais de referência que podem ser consultados futuramente. E eu também coloquei os procedimentos operacionais aqui dentro. Então, artigos, livros, vídeos, todo material que ele pode ter algum vínculo com as outras, inclusive com projetos. Você viu ali que o meu tem. Você coloca aqui em recursos, certo? E os arquivos são materiais que ele não é um ativo, tá? Ou seja, eles são coisas do tipo. É uma grande gaveta da bagunça, vamos assim dizer, tá bom? Então, arquivo aqui, na verdade, ele não quer dizer que é o arquivo, o doc, não. Ele quer dizer que são arquivos, são materiais tal, e como eu não vim nomeando, eu coloquei eles aqui, certo? Então, essa é a organização do tipo de como que funciona a metodologia, tá bom? Opa! Aqui tá faltando projetos, área, recurso, arquivos. Beleza. E aqui no caixa de entrada que eu acrescentei, ele serve para as notas que ainda não foram trabalhadas. Então, eu comecei, eu passei um orçamento para uma pessoa, eu abri uma nota chamada frase, mas não dei continuidade, abri uma nota chamada GED para colocar o playbook aqui, mas tipo, não olhei para isso aqui ainda, tá bom? Não virou um projeto, não é uma área, não é um recurso. Então, ele fica aqui dentro. Aqui também tem alguns atalhos que você pode usar tanto no Windows quanto no Mac. Eu, particularmente, eu até gosto de atalhos, mas eu não parei ainda para me aprofundar e usar esses atalhos ao meu favor, tá bom? Eu ainda, enquanto eu não domino a ferramenta, eu prefiro apertar os botões e entender como elas funcionam, depois eu aprendo os atalhos. Mas vou deixar ela aqui para você também. Aqui nas faixas, como eu te disse, basta colocar, fazer uma cópia e se você quiser mudar, por exemplo, ao invés de tip aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, quente. Entendeu? Então, você consegue mudar aqui o título dela. Você consegue também criar checklist. Para criar checklist, basta você colocar dessa forminha aqui, ó. Tá? Que ele vira um checklist. Se eu clico aqui, ele fica clicável, tá vendo? Então, fica bem bonitinho. Para você incorporar um vídeo, você pode utilizar esse recurso aqui. Basta você colocar o link, que ele vai ficar incorporado. Ele vai ficar, na verdade, como link. Para ele incorporar, você precisa colocar esses colchetes abre e fecha aqui. Ponto de interrogação, colchete abre e fecha. Aí ele vai ficar embedado aqui dentro. Então, esses são os principais recursos aqui do Obsidian. Espero que isso facilite o seu trabalho, que você possa se inspirar numa organização dos seus projetos aí. E brinque, navegue, a ideia é que isso aqui fique bem grande, né? Que a gente consiga depois vincular com o ChatGPT e você criar o seu próprio clone para facilitar aí a sua vida.